crianças! Bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Você já está preparado para a nossa aula de hoje? Já pegou seu material? Já chamou a família? E você que é responsável, já chamou as crianças? Então bora lá, vamos começar a nossa aula? Vamos aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus? Você já sabe qual é o nosso tema da nossa aula de hoje? Isso mesmo, está lá na nossa abertura o nosso tema de hoje. Então vamos lá, vamos começar? Senhor, meu Deus e meu Pai, esteja presente, Senhor, na nossa aula de hoje, que possamos prestar atenção, Senhor, na Tua Palavra, para guardar no nosso coração, na nossa mente, para que possa frutificar, Senhor. Obrigada por todas as coisas, abençoe cada lar representado, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela vitória concedida ao pastor Clerbe, Senhor. Abençoa, Senhor, a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. A gente fecha os nossos olhos, uma escuridão sem fim. Quando falta luz na nossa casa, o que sentimos? Fica tão difícil a gente perceber as coisas ao nosso redor, fica tão difícil a gente se locomover. E hoje em dia, crianças, a gente faz quase tudo com a luz, não é verdade? Crianças, quando a gente fecha os nossos olhos e fica tudo escuro, às vezes a gente se sente tão mal, né? Às vezes a gente fica se sentindo sozinho. Ai, ninguém gosta da escuridão. Ela também representa a vida. Porque crianças, animais e plantas necessitam da luz do sol para viver. E na palavra de Deus, crianças, está falando sobre uma luz sobrenatural que também nos dá vida. Vamos olhar lá? Vamos abrir então, crianças, em Isaías, capítulo 60, versículo 1. Lembrando que o capítulo é sempre o número grandão e o versículo é o número pequenininho. Você já abriu aí a sua Bíblia para a gente ler? Vamos ver aqui a nossa cola. Aqui na nossa colinha, que é a nossa estante com os livros da Bíblia, a gente pode identificar que Isaías está no Velho ou no Novo Testamento. Isso, Isaías está no Velho Testamento, os livros antes de Jesus. Você já tem aí a sua estante? Você já fez a sua estante? Então faça para você entender melhor a palavra de Deus na hora de você estudar. Então, Isaías está lá no Velho Testamento, o Antigo Testamento, está na classificação lá dos livros dos profetas maiores. Por quê? Porque são os livros maiores. Tem mais páginas, mais histórias. E Isaías foi um grande profeta. Então, o versículo diz assim: Levante-se, Jerusalém, que o seu rosto brilhe de alegria, pois já chegou a sua luz. A glória do Senhor está brilhando sobre você. Isaías 61. Crianças, aqui, Isaías, crianças, ele está conclamando o povo para que se levante, porque eles estavam, crianças, passando por uma necessidade, eles estavam passando por dias difíceis. A Síria tinha invadido o povo, a cidade de Jerusalém. E Isaías então buscou ao Senhor porque ele era um profeta. Na época, crianças, o profeta era usado pelo Senhor para falar a respeito de Deus para as pessoas. E ele buscou ao Senhor sobre aquela situação que estava acontecendo ali com o seu povo. E o Senhor, crianças, ele deu essa mensagem para Isaías. Isaías estava certo, crianças, estava certo das promessas de Deus na vida do seu povo, de todo o seu povo. A promessa de que um dia o Messias viria, que é o Senhor Jesus. Então ele disse para as pessoas, crianças, levante-se, que o seu rosto brilhe de alegria, fiquem alegres, porque já chegou a sua luz. Essa luz, crianças, é a luz de Jesus.
é a luz sobrenatural, é a luz maior de todas as luzes que existem, crianças, porque a luz de Jesus, ela ilumina a nossa vida, o nosso caminho, ela nos dá vida. Todos, crianças que andam na luz de Jesus, eles são felizes porque alcançaram a salvação. Jesus, crianças, ele é a nossa salvação. E olha o que Isaías diz: a glória do Senhor está brilhando sobre você. Brilhar sobre nós, a glória do Senhor, crianças, é quando nossa vida está cheia das coisas de Deus, quando através da obediência ao Senhor e servidão, servir ao Senhor com todo o nosso ser, nós passamos a ter a glória do Senhor. A glória do Senhor começa a brilhar em nós. Então aqui Isaías está chamando o povo para que essa luz do Senhor, ela brilhe sobre o povo. Fiquem alegres, porque o Senhor está vindo, o Senhor vai vir com a providência, com o Messias para nos salvar. Então, crianças, você que está aí, que já aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, se levante, não fique abatido, não fique triste, tenha a alegria da salvação na sua vida. Essa alegria, crianças, é a maior de todas, a alegria de que existe um Deus todo-poderoso que enviou o seu único Filho para nos livrar do pecado. O seu único Filho para nos trazer a salvação, para um dia ficarmos juntos eternamente, para sempre, com o nosso Senhor. E você que ainda não recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, você deve fazer isso hoje mesmo. Reconheça que você é pecador, creia que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, creia no Senhor Jesus como Filho de Deus, que pode nos livrar do pecado, e fala para Ele que você quer receber ao Senhor como seu Salvador. Você que ainda não tem Jesus como seu Salvador, você pode receber essa alegria do Espírito Santo de Deus, a alegria da salvação, a alegria que é maior do que todas as alegrias e que a palavra de Deus diz que nunca acaba, porque a presença de Deus, crianças, é a coisa maior e mais linda que possa existir na nossa vida. É muito mais do que qualquer outra alegria, porque o Senhor, ele é amor, e o amor do Senhor, ele lança fora tudo que não provém, todos os sentimentos ruins. E você que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, você também tem a oportunidade de ter a glória do Senhor brilhando em você. Através da obediência ao Senhor na sua vida, você vai brilhar e as pessoas vão ver a diferença em você. Crianças, vocês já viram uma carta? Já tiveram a oportunidade de ver uma carta? De fazer uma carta para alguém? Vocês sabem o que é uma carta? Antigamente, crianças, as pessoas se comunicavam através de cartas, né? Escreviam a mensagem no papel e enviava para as pessoas aquilo que elas queriam falar. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, a gente utiliza o celular, através das redes sociais. Então, existem outros meios de se comunicar. E é por isso que talvez vocês nem conheçam, né, esse sistema de se comunicar através de cartas. E na palavra de Deus, crianças, nos fala sobre... Nós temos livros, né, na palavra de Deus, que são cartas, várias cartas enviadas a várias igrejas. E hoje, a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre as cartas que o apóstolo Paulo enviou para as igrejas de Filipenses e de Tessalonicenses. Crianças, as viagens que o apóstolo Paulo fazia, ele era um missionário, né? E onde ele ia, ele levava a palavra de Deus, ele falava de Jesus, ele falava da experiência que ele teve com o Senhor na vida dele. As pessoas iam aceitando Jesus e formavam as igrejas, as primeiras igrejas. E ele não ficava direto nessas igrejas que ele formava. Então, ele enviava onde ele estivesse, se ele estivesse preso ou em qualquer outra viagem missionária, em qualquer outro lugar, ele se comunicava com essas igrejas através dessas cartas. E nas cartas, crianças, que o apóstolo Paulo escreveu
para Filipenses e Tessalonicenses, né? A igreja do povo de Filipos e a igreja do povo de Tessalônica. Ele escreveu, crianças, coisas parecidas, né, para essas igrejas. E apesar das igrejas serem diferentes, né, o que ele escreveu uma mensagem para essas duas igrejas, que serviam para as duas igrejas e serve também para a gente. Ele disse lá em Filipenses 4:4, alegrem-se sempre, para que uns aos outros, para que todos os irmãos em Cristo, dentro daquela igreja, estivessem alegres, estivessem de bom humor, para que eles pudessem ficar bem uns com os outros. Sabe por quê, crianças? Porque um cristão que tem ao Senhor Jesus no seu coração, se Jesus é amor, eu preciso saber lidar um com o outro em amor. E não há motivo para a gente ficar uns com os outros se desentendendo, brigando, colocando coisas no nosso coração, crianças, que não vai agradar a Deus. Nós não podemos guardar no nosso coração aquilo que não agrada ao Senhor, sentimentos ruins. Que se chama o quê, crianças? Isso se chama pecado. É tudo aquilo que a gente faz, que a gente pensa, que a gente fala, que a gente sente e que não agrada a Deus. A alegria, crianças, é uma das coisas muito importantes para a nossa vida, porque a alegria, ela vem do Senhor. A alegria do Senhor, ela nos dá força. E ela afasta, ela tira todo o mal, todos esses sentimentos ruins. Então, guardar coisas ruins no nosso coração é pecado, não provém do Senhor. Sabe, crianças, nós podemos sentir sim coisas ruins, porque nós somos seres humanos, nós temos sentimentos, mas nós precisamos entender o que nós estamos fazendo com esses sentimentos ruins que estamos sentindo. Tudo começa, crianças, no nosso cérebro. O nosso cérebro é ele que rege, é ele que controla todo o nosso ser. E quando, crianças, através do nosso cérebro, quando o nosso cérebro envia um comando para algum dos nossos sentidos, e através dos nossos sentidos, a gente sente, começa a perceber algum sentimento, alguma emoção, nós precisamos saber se aquilo está agradando ao Senhor. E quando, crianças, aquele sentimento toma conta do nosso coração, toma conta do nosso ser, a ponto da gente não se conter, esse é o problema. Porque aí a gente pode levar esse sentimento para uma ação, e essa ação ela pode se tornar pecado. Por exemplo, quando a gente sente raiva de alguém, se a gente não souber controlar esse sentimento que começou na nossa mente. Como começou na nossa mente? Por exemplo, algum amigo, algum colega falou alguma coisa para mim que eu não gostei. Então, através da audição, eu ouvi, né? O meu cérebro captou aquilo que o meu colega falou, o meu cérebro captou e enviou um sentimento, né? E aí eu levo do cérebro, passa para o meu sentido da audição e passa para o meu coração. E aí eu guardei aquele sentimento no meu coração e começou a virar o quê? Uma raiva. Eu comecei a sentir raiva. Só que eu preciso controlar essa raiva, porque se eu não me conter, eu vou sentir vontade de ir para a ação. E aí eu posso sentir vontade de bater nesse meu colega. Então, crianças, a palavra de Deus, ela nos orienta. Nós devemos buscar as coisas de Deus. E que Deus é esse? Deus é esse Todo-Poderoso que fez o céu, que fez a terra. É o Deus Todo-Poderoso que enviou o seu Filho Jesus para nos salvar de todo pecado, para que um dia pudéssemos ter a oportunidade de estar naquele lindo céu com o Senhor. Esse Deus, criança, que nos ama muito. Então, quando vier aqueles sentimentos ruins, o que a gente tem que fazer com o nosso cérebro? Nós temos que pensar em coisas boas, em coisas que vá fazer com que o meu comportamento, com que a minha mente, com que o meu sentimento se transforme em coisas boas. Então, quando eu estiver sentindo alguma coisa ruim,
que talvez vá desequilibrar o meu comportamento, vá transformar num comportamento ruim que não agrada ao Senhor, eu preciso pensar em como o Senhor me ama. Ele me ama muito, muito, muito mais do que qualquer outra pessoa pode me amar. É um amor que não acaba, é um amor diferente de todo amor. Ele me ama não por eu merecer ou por eu ter feito ou falar alguma coisa. Ele me ama simplesmente porque Ele é amor. O amor entre a igreja, entre os irmãos, precisa acontecer, porque o Senhor está dentro de nós e o amor também com todos, uns com os outros. Nós precisamos fazer isso, crianças. Então vamos pensar na nossa mente coisas boas, o amor de Deus, o amor que nós temos pelas pessoas, pela nossa família, pelos nossos irmãos em Cristo na igreja. E a certeza, crianças, de que nós estamos salvos, porque nós recebemos esse Senhor Jesus maravilhoso na nossa vida. Crianças, lá em Salmos, Davi diz, crianças, em Salmos 16, no versículo 11, ele diz que a presença de Deus me enche de paz, me enche de alegria. E como é que eu vou fazer para eu ficar com a presença do Senhor? Eu tenho primeiro que receber o Senhor Jesus no meu coração. E depois eu preciso buscar as coisas de Deus na minha vida, no meu pensamento, coisas do Senhor. Eu preciso estar sempre falando com Deus, eu preciso estar aprendendo da palavra de Deus. Fazendo assim, criança, a gente vai estar chamando a presença do Senhor mais e mais para a nossa vida. E quando a presença de Deus se faz bem presente pertinho da gente, ainda que a gente sinta esses sentimentos ruins, nós vamos imediatamente pensar nas coisas do Senhor, vamos imediatamente ficar na presença de Deus e esses sentimentos vão se afastar de nós. Então, crianças, mesmo que estivermos passando por problemas, a alegria da nossa salvação, a alegria da presença do Senhor na nossa vida, ela vai acabar com todos esses sentimentos, crianças. E ela vai nos preencher. A palavra de Deus diz também, crianças, existe uma alegria na nossa vida que é passageira. Quais são as alegrias passageiras? Um passeio, um filme legal que eu vejo, mas a alegria do Senhor não passa. Porque o Senhor, a presença do Senhor é maior do que todas as coisas. Então, crianças, a palavra de Deus está dizendo que nós devemos guardar a presença do Senhor no nosso coração. Crianças, a nossa brincadeira de hoje é a seguinte: nós vamos fazer o jogo das emoções. Vocês vão fazer aí rostinhos dos sentimentos, vão colocar num saquinho, um de cada vez da família vai fazer o sorteio, e aí um de cada vez vai falar sobre aquele sentimento. Por exemplo, a mãe pegou um rostinho triste, um rostinho chorando. Aí um de cada vez vai falar sobre esse sentimento. E aí vocês podem marcar um cronômetro, vocês vão falar algum momento que vocês sentiram a tristeza, um episódio que vocês sentiram tristeza, o que vocês fizeram com isso, e um versículo que fala sobre isso. Quem conseguir falar em menos tempo, ganha. Então, crianças, nós aprendemos que a igreja, ela é um lugar de muita alegria. Por quê? Porque é lá que nós nos reunimos com os irmãos para adorar ao Senhor, para falar com Ele, para aprender dEle, para fazer coisas do Senhor. Então, ali, isso nos alegra, porque a presença do Senhor, ela é alegria. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por essa aula.
abençoada, Senhor, que nós possamos guardar a Tua palavra na nossa mente, no nosso coração. Senhor, abençoa, Pai querido, para que nós possamos saber nossos sentimentos dentro da Tua palavra, Senhor, e buscar a Tua presença, Senhor, na nossa vida, porque assim, Senhor, encontraremos a verdadeira paz, a verdadeira alegria que está em Ti, Senhor, está na Tua presença. Eu te peço e já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Até logo pra você, nossa aula já terminou. Vamos todos praticar o que ouvimos Deus aqui falar. O que ouvimos Deus aqui falar.